Olá, amigas, olá, amigos, tudo bem? Meu nome é Arão Miranda, vamos prosseguir nesse segundo vídeo falando de prescrição trabalhista. Nós vimos na primeira etapa que a prescrição é a perda da pretensão, conforme o artigo 189 do Código Civil. Vimos ainda que a prescrição trabalhista é regida pelo artigo 7º, inciso 29 da Constituição, que prevê dois lapsos prescricionais, a prescrição bienal e a prescrição quinquenal. Bienal, 2 anos para ingressar com a ação, computado o aviso prévio, e mais 5 anos que retroagem da data da distribuição para receber verbas trabalhistas. Nós vimos ainda que não incide prescrição sobre pretensão declaratória, como, por exemplo, declaração de vínculo de emprego para fins meramente de anotação na CTPS para aposentadoria, tá bom? Continuando então, o artigo 11 da CLT ele foi alterado pela Lei 13.467, que foi a reforma de 2017. Então, o artigo 11 da CLT alterado pela reforma trabalhista de 2017, e a Lei 13.467, 13.467, inseriu então a nova redação no parágrafo 2º do artigo 11. O parágrafo 2º do artigo 11 ele traz uma regra já existente em jurisprudência trabalhista há algum tempo, que era justamente a regra das prestações sucessivas. Ou seja, se houve alteração ou descumprimento do que foi pactuado, o trabalhador tem que ingressar com a ação dentro dos 2 anos, observando o lapso prescricional de quando houve alteração. Então a prescrição ela não é sucessiva, ou seja, não é mês a mês e lá no final é que você verifica a prescrição, não. Quando houve alteração que gerou prejuízo ao trabalhador ao longo do contrato. Essa alteração ao longo do contrato é o marco inicial para ele ingressar com a ação para justamente pleitear as verbas advindas desse ponto. Tá? Então, em prestações sucessivas, a prescrição é total. Em prestações sucessivas, a prescrição é total, conforme determina o parágrafo 2º do artigo 11 da CLT. Artigo 11 da CLT. É o que nós encontramos também na súmula 275, A súmula 275 ela vai tratar justamente do desvio de função e do reenquadramento. Lá na súmula 275 do TST, nós temos disposições envolvendo justamente a arguição de prescrição total e parcial. Tá? É bem interessante, é uma matéria bem cobrada em concursos públicos e na OAB. Tá? E nós temos ainda o parágrafo 3º do artigo 11. O parágrafo 3º do artigo 11, ele prevê que a interrupção da prescrição somente ocorrerá pelo ajuizamento da ação trabalhista com pedidos idênticos. Então, só haverá prescrição trabalhista com pedidos idênticos, mesmo que seja um juiz incompetente. E aí nós temos então que fazer alguns comentários sobre o parágrafo 3º do artigo 11. O primeiro comentário relevante. Lá no Código Civil, menciona-se que a prescrição só é interrompida uma única vez, mas aqui no trabalhista não há essa menção. Ou seja, em tese, interrompeu a prescrição trabalhista, ela está interrompida. Não há que se falar da necessidade de distribuir uma nova ação, depois de 2 anos, por exemplo, da primeira, para interromper então o lapso prescricional que ocorreu em tese há 4 anos atrás. Por quê? Porque distribuiu a ação trabalhista, interrompeu a prescrição, ponto, ela está interrompida, não precisa ficar distribuindo novas ações para ficar interrompendo novas prescrições. Tá? Uma matéria teórica bem bacana que a interrupção trabalhista é diferente do cível, ela não se interrompe uma vez, interrompida, está interrompida e ponto final, certo? Além disso, os pedidos idênticos. Os pedidos idênticos significa o trabalhador ele tem que saber quantificar os seus pedidos, mas não precisa ser um cálculo aritmético preciso. Exemplo, se o trabalhador ele vai pedir horas extras, ele tem que apontar exemplo, eu trabalhador quero 50 horas extras. Para o pedido de 50 horas extras, houve a interrupção da prescrição. Agora, se ele quiser 100 horas extras, existem 50 horas extras que estão prescritas lá na frente se ocorreu a fluidez da prescrição. Só se interrompe a prescrição por pedidos idênticos, certo? Então ele pode distribuir a ação interrompe a prescrição desde que pedidos idênticos. Essa ação, que está lá no parágrafo 3º do artigo 11, lá no direito civil, ela é conhecida como ação de protesto interruptivo de prescrição. Ação de protesto interruptivo de prescrição. No cível é uma ação própria,
onde se distribui a ação, interrompe a prescrição e depois verifica se exerce ou não a ação novamente. No trabalhista, não há essa ação de protesto interruptivo de prescrição. A ação trabalhista, a reclamatória trabalhista, não importa o rito, quando tem pedidos idênticos, a reclamatória, mesmo que arquivada, enseja justamente a interrupção da prescrição. Então, a ação trabalhista, mesmo que arquivada, com pedidos idênticos, enseja a interrupção da prescrição. Existe uma súmula do TST, que é a súmula 268 do TST, e essa súmula vai justamente nesse sentido. A súmula menciona que, uma vez arquivada a ação trabalhista, os pedidos ali aduzidos na primeira ação interrompe a prescrição. E aí o trabalhador, quando vai mover uma segunda ou uma terceira ação, já tem os pedidos interrompidos por aquela primeira. Tá bom? Outro tema bem relevante para falarmos de prescrição é a prescrição intercorrente. O que é a prescrição intercorrente? Novamente, é uma inserção que o legislador reformador da CLT inseriu no contexto da reforma de 2017, quando da Lei 13.467. A Lei 13.467, então, inseriu na CLT o artigo 11A da CLT, se você puder, dê uma lida no artigo 11A. O que prevê o artigo 11A? Que no curso do processo trabalhista poderá haver prescrição. Então, distribuiu a ação trabalhista, o processo trabalhista tem que chegar ao fim. Se ele não chegar ao fim pela inércia, e atenção a isso, se o processo trabalhista não chegar ao fim devido à inércia do autor, deve ser declarada a prescrição. E essa inércia vale tanto para a fase de conhecimento quanto a fase de execução do processo trabalhista. Porque não há distinção no primeiro momento na prescrição intercorrente do artigo 11A de processo de conhecimento ou processo de execução. Tá? Então, a inércia do autor implica em prescrição intercorrente. A inércia do autor geralmente faz com que o processo seja levado ao arquivo, mas por algum motivo o processo não seja remetido ao arquivo, mesmo que provisório, haverá então a incidência da prescrição intercorrente. Tá? Com arquivamento de uma execução, por exemplo, é muito nítido ter ali o caráter inicial e o ponto inicial para o start da prescrição intercorrente. E qualquer ato do executado que eventualmente venha interromper a execução serve para interromper a prescrição intercorrente, que deve reiniciar. E o lapso para a prescrição intercorrente será de 2 anos. Então, a prescrição intercorrente trabalhista ela existe agora, depois de novembro de 2017, por conta da reforma, inserida pela Lei 13.467, que eu já mencionei, e o prazo da prescrição intercorrente trabalhista será de 2 anos. Tá? Então, o autor que ficar inerte por 2 anos terá aí a prescrição intercorrente sendo ocasionada. Lembrando que, com a reforma trabalhista, o juiz do trabalho ele não deve mais dar um impulso oficial. O impulso oficial pelo juiz do trabalho ficou restrito somente às partes que estão sem advogado, ou seja, quem está com o ius postulante pode contar com o impulso oficial do juiz. No mais, nós não temos mais o impulso oficial do juiz em fase de execução, por isso da prescrição intercorrente. Tá bem importante isso. E a prescrição intercorrente pode ser declarada e requerida a qualquer tempo no processo trabalhista. Primeira, segunda, terceira instância, a qualquer tempo pode ser declarada e requerida a prescrição trabalhista, mas sempre a pedido da parte. Tá? É necessário que a parte peça. E sobre prescrição ainda, nós temos que mencionar a prescrição do fundo de garantia. Por que a prescrição do fundo de garantia? Em novembro de 2014, o STF julgou um agravo, o 70.92.12 do Distrito Federal, 70.92.12 do Distrito Federal, e o STF então reconheceu que haverá prescrição quinquenal para as ações trabalhistas. Atenção ao que prevê o STF. Diferentemente da jurisprudência existente da disposição legal, o STF em novembro de 2014 disse: a prescrição trabalhista envolve também verbas que deveriam ser depositadas no FGTS. Então, direitos do trabalhador inadimplidos junto ao FGTS, o trabalhador tem que observar os 2 prazos. O prazo dos 2 anos para ingressar com a ação, assim que terminar o contrato de trabalho,
e ainda o prazo quinquenal para receber verbas trabalhistas, incluindo nesse quinquídio a sua pretensão, as suas pretensões envolvendo o FGTS. A súmula 362 do TST foi alterada e reformada justamente para tratar da prescrição trabalhista. A prescrição trabalhista na súmula 362 prevê uma regra de transição onde os trabalhadores que já possuíam lesão de direito em 13 de novembro de 2014, ele tinha então o prazo de 5 anos para ingressar com a ação, uma vez que já existia o direito lesado e ele poderia então ingressar com a ação para pleitear. Esse prazo então acabou em novembro de 2019. Por que existiu essa regra de transição? Porque antes a prescrição era trintenal, ou seja, 30 anos para cobrar verbas do FGTS. E aí o STF, então, na própria decisão, nesse agravo 7092/12 do Distrito Federal, determinou que novas lesões a partir de novembro de 2014 observassem então a regra dos 5 anos com o biênio de 2 anos para ingressar com a ação. Então a súmula 362 do TST já está atualizada com base na jurisprudência do STF, que reconheceu que para a FGTS também há um limite prescricional dos 2 anos e dos 5 anos. E a decisão do STF teve como fundamento justamente que o FGTS ele tem como origem e base de incidência verba salarial. E por ser verba secundária acessória ao contrato de trabalho, tem que observar a prescrição trabalhista, tá bom? Estou à disposição, se você tiver qualquer dúvida, pode escrever, mandar mensagem, conte comigo. Um forte abraço, até o próximo vídeo.